Olá, meninos! Vamos então para a nossa última aula de garantia provisória de emprego e dar uma pincelada somente em direito coletivo do trabalho, que é importante para que vocês saibam as noções gerais aí desse direito coletivo, tá bom? Então, começando aqui em garantia provisória de emprego. O que é a garantia provisória de emprego? São situações que determinados empregados vão deter a estabilidade no emprego. Então, essa garantia de emprego, ele protege o empregado de ser dispensado sem justa causa, de ter uma dispensa arbitrária ou sem justa causa, tá bom? Então, em determinadas situações, o empregado vai ter uma garantia que visa proteger ele aí de uma dispensa sem justa causa. Claro que, se o empregado cometer algum dos atos previstos no 482, né, que a gente já estudou, ele poderá sim ser dispensado por justa causa, tá? E caso também ele venha pedir demissão, também ele poderá, não tem nenhum problema, ele vai estar abrindo mão aí do período de estabilidade dele, tá? Mas essa dispensa é contra essa garantia de emprego é contra a dispensa sem justa causa, tá? Porque a gente, não sei se vocês recordam, quando a gente estudou lá verbas rescisórias, eu até coloquei isso para vocês. Hoje, a empresa pode dispensar um empregado sem um justo motivo, sem apresentar uma motivação, né? Que é a dispensa sem justa causa. Só que nestes casos que o empregado detém essa garantia de emprego, tá? Que é provisória, né? Só por determinado período, mas se o empregado detém essa garantia de emprego, ele não poderá ser dispensado sem justa causa, a não ser que a empresa indenize aí o período de estabilidade deste empregado. Então, vamos ver aí as principais situações em que o empregado vai ter essa garantia provisória de emprego. A primeira que está aí na apostila de vocês é a do dirigente sindical, está lá no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura ao cargo de direção ou representação da entidade sindical ou associação profissional até um ano após o final do seu mandato, inclusive se ele for eleito como suplente, tá? Então, gente, o empregado que ele registra a candidatura para um cargo de direção, de representação de entidade sindical, ele tem a estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato, tá? Ele não pode ser dispensado sem justa causa durante este período aí, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Inclusive, a súmula 369 do TST deixa bem claro essa situação de garantia de emprego, inclusive ressaltando, gente, que eu queria muita atenção de vocês, porque já caiu essa questão em OAB. Se esse registro dessa candidatura for realizado durante o aviso prévio, mesmo que indenizado, o empregado não terá estabilidade, tá? Então, se o registro for durante o aviso prévio, o empregado não terá estabilidade. Outro caso também, que se assemelha muito até com o caso do dirigente sindical, são os empregados de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Tá lá no artigo 10.2 do ADCT, que tem estabilidade, né, provisória no emprego, o empregado eleito a cargo de direção das Comissões Internas de Prevenção de Acidente, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato, tá? O suplente também tem garantido esta estabilidade. Então, assim como o dirigente sindical, o empregado que é eleito para cargo de direção da CIPA, né, que é formada ali dentro da empresa, ele vai ter a estabilidade do registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato. Gente, nessas duas situações, a gente pode verificar que a lei deu esta garantia de emprego justamente para aqueles empregados que vão atuar em nome dos demais, tá? Então, essa garantia de emprego ela é para evitar qualquer tipo de ameaça por parte da empresa de demissão, qualquer tipo de coação.
Então, essa garantia é, inclusive, até um ano após o final do mandato, né? Então, dá esse respiro aos empregados que são eleitos a esses cargos, que vão proteger os demais, né? Que visam proteger os demais empregados da empresa. Então, dá essa estabilidade a eles para que eles possam aí atuar em nome dos demais, tá? Lembrando aqui na súmula 339 do TST, com relação à CIPA, se o estabelecimento for extinto, aí o empregado já não tem mais a garantia de emprego, tá? Em casos de extinção aí do estabelecimento. Outro caso de estabilidade, que é bem comum, a gente já viu em outras aulas, na questão do trabalho da mulher e em outras matérias que a gente deu uma pincelada neste caso, é a empregada gestante. Está lá no artigo 10(2), a linha B do ADCT, que a gestante tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Inclusive, foi uma questão que vocês colocaram lá no Instagram da turma de vocês, ficou bem bacana. Então, a estabilidade da gestante, como a gente já havia estudado, é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Também está previsto lá na súmula 244 do TST. A estabilidade da gestante também é devida em contratos por prazo determinado, tá? Outro caso também de estabilidade, né, de garantia provisória de emprego, é do empregado acidentado. Acabamos de ver aí a questão de acidente do trabalho. E eu falei com vocês que o empregado que é afastado com benefício de auxílio acidentário, que é o de Código 91, vai ter estabilidade. Qual que é essa estabilidade? Aquela prevista no artigo 118 da Lei 8.213, tá? O empregado que sofreu um acidente do trabalho tem garantia, pelo período de 12 meses, a manutenção do seu contrato na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, tá? Então, o que significa isso, gente? O empregado que sofreu um acidente do trabalho, ele vai ser afastado aí pela Previdência, né? Um dos requisitos para a concessão dessa estabilidade é ter afastado, recebido o benefício previdenciário, e aí ele tem estabilidade de 1 ano após o retorno deste benefício, tá? Tá, inclusive, lá na súmula 378 do TST. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias, né, e a consequente percepção do auxílio acidentário, Código 91, que a gente já estudou, né, auxílio-doença acidentário, Código 91. Auxílio-doença comum, Código 31. Então, pressupostos para a concessão da estabilidade do empregado acidentado é o afastamento superior a 15 dias, com consequente percepção do auxílio-doença acidentário, né, Código 91, e após o retorno deste auxílio, ele terá o prazo aí de estabilidade de 1 ano, tá? Salvo, gente, isso colocou a súmula, se constatado após a medida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho. Então, se após a dispensa do empregado ele verificar que ele tem uma doença relacionada ao trabalho, pode a ele também ser conferida o período aí de estabilidade, tá? Lembrando também que, como no caso da grávida, do empregado acidentado, ele também tem estabilidade nos contratos por prazo determinado, tá bom? Também tem garantia provisória de emprego aquele representante de comissão interna de empregado. Cuidado com isso, gente. Eu coloco até um alerta para vocês que pode ser uma coisa que a OAB venha cobrar, porque essa comissão interna de empregados foi instituída com a reforma trabalhista, tá? Segundo dispõe lá no artigo 510-D da CLT, tem direito à estabilidade os representantes dos empregados desde a sua candidatura até 1 ano após o encerramento do mandato. E o que é essa comissão de empregados? Está lá no artigo 510-A da CLT. Todas as empresas com mais de 200 empregados agora devem ter comissões de representante dos empregados, tá? Então, aqueles que forem eleitos para essa comissão de representante dos empregados, eles têm estabilidade desde a sua candidatura até 1 ano após o encerramento do mandato, tá? Então, tem esse período aí de estabilidade. E finalizando os casos que eu coloquei para vocês
de estabilidade, de garantia provisória de emprego, claro que eu teria que colocar aqui para vocês a questão que apareceu na medida provisória 936 de 2020, tá? Que foi agora com a pandemia do coronavírus. Neste caso, gente, a medida provisória estabeleceu lá no artigo 10 a garantia provisória de emprego ao empregado que recebeu o benefício emergencial, tá? Então, essa estabilidade vai ocorrer durante o período do acordo, durante o período que o empregado recebe o benefício e se estende após o restabelecimento da situação anterior à adoção da medida por período equivalente ao acordado para redução ou suspensão. O que é isso, gente? O empregado tem estabilidade desde o período do registro da sua... gente. O empregado tem estabilidade desde o período da concessão da medida, seja redução de salário, seja suspensão do contrato, tá? Redução da jornada de salário, seja suspensão do contrato. Ele tem estabilidade desde quando ele começa a receber esse benefício, né? Que é aplicada essa concessão dessas medidas que vieram previstas lá na medida provisória 936, aí até o mesmo período após o seu retorno às atividades normais. Vamos colocar em exemplos para ficar mais fácil. Lembrando que a medida provisória 936 permitiu a suspensão do contrato e do salário, né? E permitiu a redução de jornada e de salário. Então, se o empregador adotou a medida, por exemplo, de suspensão do contrato pelo prazo de 60 dias, que é o prazo máximo, tá? E o empregado ficou com esse contrato suspenso por 60 dias, percebendo o auxílio emergencial. Após o seu retorno, ele terá ainda um período de 60 dias de estabilidade. Então, o período de estabilidade é pelo mesmo período adotado pelo empregador de concessão da medida, mas após o retorno do empregado, né? Então, durante a medida, o contrato está suspenso, né? Ele tem ali a sua estabilidade. E após o seu retorno às atividades normais, ele terá o mesmo período da adoção da medida, ele terá após o retorno de estabilidade, tá? O mesmo período de estabilidade. Então, se ele adotou 60 dias de suspensão, após o seu retorno às atividades normais, o empregado terá 60 dias de estabilidade. Se a empresa adotou 30 dias de redução salarial, após o retorno ali às atividades normais, ele terá mais 30 dias de estabilidade em razão aí da medida provisória 936, tá? Então, fiquem atentos aí, porque é uma situação nova, né? Mas está dentro aí do rol de garantias de emprego. Então, vamos ficar atentos aí, porque se for cobrado, vocês já estão sabendo aí que tem estabilidade aquele empregado que recebeu aí, que foi adotado com ele, né, que a empresa adotou com ele, algumas das situações previstas na medida provisória 936. Seja a redução da jornada de salário, seja a suspensão do contrato, ele terá estabilidade pelo mesmo período da medida adotada após seu retorno às atividades normais. Já quanto ao direito coletivo do trabalho, como eu falei com vocês, eu vou somente dar uma pincelada nessa matéria, tá? Alguns dos termos a gente já usou aqui durante o nosso curso, como convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho. Eu já dei até essa pincelada no início do curso com vocês. Mas a gente vai entrar um pouquinho nessa matéria para vocês terem uma noção básica de direito coletivo do trabalho, tá bom? O que é direito coletivo do trabalho? É aquele segmento do direito do trabalho, tá? Encarregado de tratar de organização sindical, dos conflitos coletivos do trabalho e suas soluções, claro, e da representação dos trabalhadores, tá? Então, é o direito, né? É o segmento do direito que vai ser encarregado por tratar deste direito coletivo dos empregados, tá? O que é sindicato? Quando a gente fala de direito coletivo de trabalho, a gente sempre vem em mente os sindicatos, que são aqueles órgãos que vão representar os empregados, né, ou os empregadores em sua coletividade, né? Sindicato, então, gente, é a associação de pessoas físicas ou jurídicas que têm atividades econômicas ou profissionais,
visando a defesa dos interesses coletivos e individuais dos membros ou de sua categoria, né? Então, o sindicato é essa associação que visa proteger direitos coletivos, tá? Coletivos de determinada categoria. Bom, gente, antes de entrar aqui mais no sindicato, é importante saberem que tem o princípio, um dos princípios que rege o direito coletivo é o princípio da unicidade sindical. Está lá no inciso 2 do artigo 8º da Constituição. O que é isso, gente? Não é permitido a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial, sendo que essa base territorial não poderá ser inferior a um município. Então, deve-se ter um sindicato de cada categoria por base territorial. Então, não poderá, por exemplo, em Sabará, ter 2 sindicatos dos empregados na construção civil, suponhamos, né? Para até não ter conflito de interesses, né, gente? Então, cada território tem que ter somente um sindicato daquela categoria, tá? É o princípio aí da unicidade sindical. Bom, e o que é categoria? Categoria, gente, é o conjunto de pessoas que têm interesses profissionais ou econômicos em comum, decorrente da identidade de condições ligadas ao trabalho. Então, categoria é aquele conjunto de pessoas que vão ter determinado interesse em comum, seja profissional para o lado dos empregados, seja econômico para o lado das empresas, tá? E eles se ligam em razão de condições de trabalho em comum. Então, a gente tem a categoria dos empregados na construção civil. A gente tem a categoria dos empregadores na construção civil. As empresas que trabalham com construção civil se unem e juntos formam essa categoria, tá? Eles têm condições de trabalho em comum, qual seja atuar aí na área de construção civil. O sindicato dos empregados na construção civil se unem em um só instituto para poder lutar ali pelas condições de todos os empregados que trabalham na construção civil. Eles estão ligados aí a condições de trabalho, tá? Isso são as categorias. A gente fala de 2 categorias, a categoria econômica e a categoria profissional. Categoria econômica é aquela quando ocorre solidariedade de interesse econômico dos que empreendem em atividades idênticas, similares ou conexas, constituindo vínculo social básico entre as pessoas. Está lá no artigo 511, parágrafo 1º. Então, o que é essa categoria econômica? Quando há solidariedade de interesses entre pessoas do mesmo grupo, só que ligados à atividade econômica. A categoria econômica é ligado a atividades da empresa, tá? Então, similares, né? A gente falou aí no conceito que são ligados, né, a interesses econômicos comuns em atividades idênticas, né? Então, por exemplo, né, Sindicato das Empresas na Construção Civil. Pode ter lá empresas, todas elas são com mesma atividade, atividades idênticas. Todas as empresas que estão naquele sindicato são empresas de construção civil, tá? Elas têm identidade idêntica, né? Tem atividade, idêntica, tá? Mas essas categorias podem ter atividades similares, tá? São atividades que embora não sejam idênticas, se assemelham e pode ser agrupada no mesmo ramo, tá? Como, por exemplo, hotéis e restaurantes. A gente pode ter um sindicato dos hotéis e restaurantes de Sabará, tá? Não são atividades idênticas, né? A gente vai ter, representando aquele sindicato, empresas que são de hotéis e empresas que são de restaurantes. As atividades não são idênticas, mas as atividades são similares, tá? Elas podem ser agrupadas ali por empresas que não são do mesmo ramo, mas que suas atividades se assemelham, tá? E também podemos ter sindicatos ali representando categorias que sejam conexas, tá? Que não são atividades idênticas, não são semelhantes, mas que várias atividades acabam se conectando. Por exemplo, podemos ter um sindicato
de empresas na construção civil, alvenaria, hidráulica, pintura, parte elétrica. Então, são empresas que não são idênticas, não se assemelham, mas que têm atividades conexas, tá? Então, podemos também ter esses sindicatos aí representativos. Então, esses sindicatos que representam a categoria econômica, eles vão ter essa solidariedade de interesses, os interesses de quem está naquela categoria são comuns, podendo as atividades deles, né, serem idênticas, né, todos que estão representando aquela categoria ter a mesma atividade, ou eles podem ter atividades similares, ou podem ter atividades conexas, tá? E a categoria profissional? A categoria profissional é que representa os empregados, tá? Então, vai ter essa similaridade, né, de oriundo de profissão, do trabalho em comum, da situação do emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas. A categoria profissional, então, é a categoria dos empregados. E pelo lado dos empregados, eles também vão ter um interesse em comum, que, ou seja, é uma relação vivida de emprego em comum, né? A profissão que eles exercem ali é em comum. Então, só fazendo para vocês um resuminho, as categorias, então, são esse conjunto de pessoas que têm interesses em comum, tá? E ela pode ser uma categoria econômica, que são as categorias das empresas, ou pode ser uma categoria profissional, que é a categoria dos empregados, tá? E só esclarecendo, gente, que os empregados vão se ligar aos sindicatos que a empresa exerce a sua atividade preponderante, tá? Por exemplo, sou uma empresa de construção civil em Sabará. Então, a minha empresa é de construção civil em Sabará. Os meus empregados terão que estar, né, filiados, associados e sendo representados pelo Sindicato dos Empregados na Construção Civil. Então, os empregados, eles se filiam à categoria da atividade preponderante da empresa, tá? Isso é a regra geral. Então, os empregados se filiam ao sindicato da categoria da atividade preponderante da empresa. Sou um hotel, sou dona de um hotel em Sabará. Os empregados daquele hotel vão estar filiados, respeitando o sindicato dos hotéis de Sabará, tá? Então, sempre se liga à atividade preponderante da empresa, exceto a categoria diferenciada. O que é a categoria diferenciada? É a categoria que se forma de empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida similares, tá? São aqueles empregados que já têm determinado sindicato específico, tá? Então, eles já são representados por sindicatos especiais, sindicatos específicos, tá? Então, essa categoria diferenciada, estes empregados que se encaixam nessas categorias não vão respeitar, né? Não vão ter os benefícios do sindicato da categoria linkada à atividade da empresa, e sim aos sindicatos ligados à sua própria categoria. Vamos para os exemplos. Motoristas é uma categoria diferenciada. Ela tem um sindicato específico do transporte rodoviário e tal. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de construção civil, né, em Sabará. Eu falei com vocês que, regra geral, meus empregados têm que estar protegidos, né, têm que estar subordinados ao sindicato dos empregados da construção civil. Mas como os motoristas são categorias diferenciadas, eles têm um sindicato específico deles, os motoristas dessa empresa de construção civil não vão respeitar o que for determinado lá na convenção coletiva do Sindicato dos Empregados na Construção Civil. E sim, eles têm que respeitar o que é determinado na convenção coletiva dos sindicatos dos empregados de transporte rodoviário, tá?
Mesma coisa são os vendedores. Vendedores também é categoria diferenciada. Então, por mais que eu tenha lá a empresa de construção civil, regra geral, como eu falei com vocês, os empregados vão estar filiados, né? Vão estar subordinados ao sindicato dos empregados na construção civil, já que se liga à atividade preponderante da empresa. Mas se eu tiver um vendedor ali daquela empresa de construção civil, por ser o vendedor categoria diferenciada, ele não vai estar subordinado ao sindicato dos empregados na construção civil, e sim ao sindicato dos vendedores, tá? Que é um sindicato diferenciado. A categoria dele ali, ela é diferenciada. Então, quando o empregado estiver subordinado, estiver numa categoria diferenciada, ele tem um sindicato específico para a profissão dele, ele deve respeitar, né, a empresa deve respeitar ao que está previsto na convenção coletiva daquele sindicato específico daquele empregado, tá? Então, regra geral, os empregados vão seguir os sindicatos, né? Vão estar ali respeitando as convenções coletivas, os sindicatos da categoria a qual a empresa tem a sua atividade preponderante, tá? Exceto os que são categoria diferenciada. Os que são categoria diferenciada, eles vão respeitar os sindicatos específicos, tá bom? Vamos continuar aqui. Categorias, federações. O que são federações, gente? São entidades de grau superior organizadas nos estados, tá? São instituídas desde que congreguem em número não inferior a 5 sindicatos, representando a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Então, federações são quando, no mínimo, 5 sindicatos se unem para, ali naquele estado, tá? Se unem para formar uma federação. Então, a federação é uma união de pelo menos 5 sindicatos no estado. Já a confederação, ela tem um âmbito nacional, tá? Ela é de, no mínimo, 3 federações e a sede tem que ser em Brasília, tá? E ela se forma por ramo de atividade. O que é isso, gente? Tenho uma federação do transporte em Minas Gerais. Tem uma federação do transporte em São Paulo, tem uma federação do transporte no Rio. Essas 3 federações se unem e formam uma confederação do transporte nacional, que vai ter que ficar lá em Brasília. Então, no mínimo 3 federações para formar uma confederação, que aí já é em nível nacional, tá? Outro termo muito utilizado, linkado aí ao direito coletivo do trabalho, que é a questão do acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, que já vimos antes, mas vamos repassar aí. Vamos ver primeiro o conceito de convenção coletiva de trabalho, que é aquele acordo de caráter normativo entre um ou mais sindicatos dos empregados e dos empregadores, de modo a definir as condições de trabalho que serão observadas em relação a todos os trabalhadores dessas empresas. O conceito está lá no 611 da CLT. Então, o que é uma convenção coletiva de trabalho? É um acordo normativo realizado entre sindicatos. Sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores. E aquelas regras que estão naquele acordo normativo vão valer para todos os empregados dessas categorias, tá? Então, por exemplo, vamos voltar lá para a empresa de construção civil. Vem o sindicato dos empregados da empresa de construção civil de Sabará e junto com o sindicato dos empregadores, né? Sindicato das empresas de construção civil de Sabará se unem e fazem uma convenção coletiva de trabalho, que é um acordo que vai estipular todas as regras. E aí este acordo vai valer para todos os empregados, seja em qualquer uma das empresas de construção civil de Sabará, tá? Vai valer para todos daquela categoria, ok? Isso é convenção coletiva de trabalho. E ela é de suma importância, gente, porque como eu já falei com vocês, lembram quando a gente estava estudando parcelas salariais? A gente falou de auxílio alimentação. O auxílio alimentação
não está previsto legalmente. Ele só é previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, é um benefício que é previsto em norma coletiva, tá? Então, por isso que ele é tão importante aí ter essas convenções coletivas, esses acordos coletivos, para visar, para resguardar aí o trabalho do empregado, tá? Então, resumindo, convenção coletiva de trabalho é aquele acordo normativo entre dois sindicatos, tá? Sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores, e vai valer para toda a categoria. Diferente é o acordo coletivo de trabalho, tá? O acordo coletivo de trabalho, ele é o pacto entre uma ou mais empresas com o sindicato de categoria profissional, com o sindicato dos empregados, em que são estabelecidas condições de trabalho aplicável a essas empresas. Está lá no parágrafo 1º do artigo 611. Então, diferente da convenção coletiva, que é aplicada para todos da categoria e é firmada entre sindicatos, né? Sindicato dos empregadores, sindicatos dos empregados, o acordo coletivo ele é firmado entre empresa e sindicato dos empregados. E aquelas regras firmadas ali só é aplicável aos empregados daquela empresa que firmou o acordo coletivo, tá? Então temos uma empresa X e agora nessa época de pandemia foi feito muito acordo coletivo entre empresa e sindicato, principalmente com relação a essas reduções salariais, enfim, instituindo às vezes outros percentuais, outras situações aí de redução de jornada e salário, tá? Mas é entre empresa e sindicato dos empregados, tá? E essas regras só vão ser válidas para os empregados daquela empresa. Então, a empresa X foi lá e fez um acordo com o sindicato, as regras daquele acordo vão valer só para os empregados da empresa X. Não vai adiantar vir uma outra empresa, uma empresa Y, e querer que se aplique aquelas regras para ela. Não pode. No acordo coletivo de trabalho, aquelas regras estipuladas são somente para a empresa que firmou aquele acordo coletivo, tá? Diferente da convenção coletiva, que é aplicada para toda a categoria. Bom, como a gente está falando aqui de sindicato, é importante que vocês tenham ciência das receitas do sindicato. O que o sindicato recebe como contribuição aí para manter a sua atividade, né? Para manter aí os sindicatos abertos, atuando aí em favor dos empregados que são daquela categoria. Primeira receita, e era a mais importante, a mais importante, que é a contribuição sindical, ou que muitos chamam de imposto sindical, tá? É aquela contribuição que ela é devida para todos os que participam desta categoria, tá? Econômica ou profissional. Então, gente, antes da reforma, ela era obrigatória, tá? Ela vinha num desconto lá no valor de um dia de salário, tinha sempre o seu desconto, ela era obrigatória a todos que participam daquela categoria, né? Independente se é filiado ou não ao sindicato, independente se você nem conhecia o sindicato ou quem era representante do sindicato, ela era devida a todos os empregados da categoria. Só que após a reforma, essa contribuição sindical deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa, podendo ser cobrada só se o empregado autorizasse prévia e expressamente, tá? A contribuição está lá prevista no 578 a 610 da CLT. Então, essa contribuição sindical que era obrigatória passou a ser facultativa, tá? O empregado tem que autorizar prévia e expressamente para que esse desconto seja realizado. Além dessa contribuição sindical, a gente também tinha a contribuição confederativa. Está lá no inciso 4º do artigo 8º da Constituição. Essa contribuição federativa, a Assembleia Geral que vai fixar, tá? Em se tratando de categoria profissional, será descontado em folha e ela serve para o custeio do sistema confederativo da representação sindical, independente de contribuição prevista em lei. Tem a faculdade de contribuição para aquele empregado que se filia ao sindicato, tá? Conforme entendimento do TST.
Está lá no precedente normativo 119 e até pelo Supremo Tribunal Federal, está na súmula vinculante número 40. Essa contribuição confederativa só é exigível de quem é filiado ao sindicato, tá? Contribuição confederativa é só para empregados que são filiados ao sindicato. O sindicato também tem a contribuição assistencial, que ela é conhecida também como contribuição representativa ou cooperativa. A intenção dessa contribuição é financiar as atividades assistenciais do sindicato e compensar os custos da participação nas negociações para obtenção de novas condições de trabalho. Tá? Essa contribuição assistencial ela era cobrada muito para o sindicato nas atuações deles, tá? Em homologações, eles cobravam essa contribuição assistencial, tá? Também visando aí manter as atividades do sindicato. A previsão dessa contribuição assistencial está também em acordos ou convenções coletivas e sentença normativa. Está lá no finalzinho dos acordos coletivos a previsão dessa contribuição assistencial. A previsão legal está lá no artigo 513, a linha E da CLT, tá? Também temos, gente, a questão da mensalidade, né? Outra receita recebida pelos sindicatos também, que é a mensalidade sindical, tá? É aquela contribuição, mas essa é realizada só para quem é sócio do sindicato, quem adere de forma voluntária aí ao sindicato e passa aí a pagar essa mensalidade sindical. A sua previsão está lá no 548, a linha B da CLT, tá? Essa mensalidade, então, é só para quem é associado. Tem muitos sindicatos que têm clubes, têm benefícios em algumas pousadas, tem outras coisas que são atrativas aí para os empregados, para eles se filiarem. Então, os empregados que são filiados aos sindicatos, que aderem aos sindicatos, eles pagam aí uma mensalidade, que a gente chama de mensalidade sindical, tá? Só fazendo um parêntese, gente, porque após a reforma, como a contribuição sindical, que era obrigatória, né, e que mantinha a maioria dos sindicatos, passou a ser facultativa, muitos sindicatos perderam, assim, de forma abrupta as suas receitas, né? E o que acontece? Agora os sindicatos eles vão ter mesmo que ter mais participação nas empresas, mais atuação junto aos seus sindicalizados, né, junto à sua categoria, para poder voltar a ter esse recebimento dessa receita, né? E assim, só um alerta, porque o sindicato é muito importante, né? E não pode ser uma instituição que venha a acabar, e alguns, inclusive, fecharam após essa questão da reforma trabalhista, vieram a fechar, infelizmente. Mas o sindicato, ele é muito importante para poder justamente lutar em benefício dos empregados. Como eu disse para vocês, tem muitos benefícios que os empregados recebem em razão de atuação de sindicato, como é o auxílio alimentação, um plano de saúde, tá? A PLR, que é instituída também. Então, tem muitos benefícios que são concedidos em razão do sindicato. Tem sindicatos que estendem a estabilidade da gestante por meio de convenção coletiva. Então, assim, a atuação dos sindicatos é muito importante. Então, claro que muito se falou que os sindicatos, tinham muitos sindicatos, né, a gente não pode generalizar, que recebiam valores altos em razão dessa contribuição e não tinham benefício para os empregados da categoria. Claro, tinha essas situações, mas, gente, a gente tem que sempre priorizar para que sejam mantidos esses sindicatos, para que ainda possa lutar aí para os benefícios dos empregados das categorias que eles representam, tá? Tem, sim, uma importância muito grande os sindicatos. E espero aí que mesmo após essa reforma eles consigam se reestruturar. E aí eu acho que precisa ter uma atuação maior nas empresas, uma divulgação maior da importância deles, né, da atuação deles, para que venham conseguir aí as filiações e assim receber as suas contribuições para se manter aí de pé estes sindicatos, tá? Bom, gente, finalizando aqui com o sindicato, outra questão do direito coletivo que também é sempre muito ressaltada é a questão da greve, tá? O que é a greve, gente? Tá lá no artigo 2 da Lei 7.783. Greve é uma suspensão coletiva, temporária e pacífica
total ou parcial da prestação pessoal de serviços ao empregador, tá? Então, gente, greve é uma suspensão temporária, coletiva e pacífica, seja total ou parcial da prestação de serviços, tá? Quem é legítimo para instaurar greve? É o sindicato em Assembleia Geral, tá? Então, quem pode instaurar uma greve é o sindicato em Assembleia Geral, tá? E lembrando que não pode ser instaurado greve quando tiver um acordo coletivo, uma convenção coletiva ou uma sentença normativa em vigor, a não ser que as condições daquele acordo, convenção ou sentença tiverem sido modificadas. Então, enquanto estiver em vigor ainda uma convenção coletiva, um acordo coletivo, uma sentença normativa, não pode ser instaurado greve, tá? A não ser que a empresa tenha modificado as condições ali previstas naquele acordo coletivo, na convenção coletiva ou na sentença normativa, tá? Mas enquanto estiver em vigor, não pode instaurar a greve. Gente, greve é tão sério e bem feito que ela, inclusive, tem um aviso prévio. Greve não é só os empregados começarem a chiar dentro da empresa e falar, vou fazer greve, e para de ir trabalhar. Não é isso. Essa greve é ilegal. Para ser legal, então, precisa de uma Assembleia Geral, tem que estar, não pode estar em vigência de acordo com convenção ou sentença normativa. O sindicato deve avisar previamente o sindicato patronal, né, das empresas ou as próprias empresas, tá? Com no mínimo de 48 horas que vai se iniciar a greve, tá? E se for em casos de serviço essencial, essa comunicação tem que ser de 72 horas, tá? É lícito, pode ter greve em serviços essenciais? Pode, tá? O que são esses serviços essenciais? Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia, gás, combustível, assistência médica hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, serviços funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto, telecomunicações, guarda e uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, controle de tráfego aéreo, compensação bancária, isso tudo são serviços essenciais. Pode ter greve? Pode. Mas, neste caso, a greve tem que ser comunicada com 72 horas de antecedência e os empregados, os sindicatos dos empregados e dos trabalhadores, né? Eles são obrigados a garantir, durante a paralisação, uma prestação de serviço indispensável ao atendimento da comunidade. Então, pode instaurar greve em serviços essenciais? Pode, tá? Só que a comunicação é de 72 horas e deve-se garantir um mínimo ali de prestação de serviço para a comunidade. Claro, para entrar, não pode entrar aí num total colapso, né? Então, tem que garantir ali um mínimo de sobrevivência, de saúde, de segurança para a população, tá? Não pode colocar em perigo essa população. Então, uma vez até falaram que os policiais iam entrar em greve e ia ser todos os policiais. Não pode, tá, gente? Porque tem que garantir aí um mínimo de segurança para a população, que não pode virar aí o caos, tá? Então, esses serviços essenciais podem sim entrar em greve, mas deve-se garantir um mínimo aí de sobrevivência para a população, para poder não gerar nenhum problema, tá? A participação em greve é legal do empregado? É legal, tá? O empregado não pode ser dispensado por participar da greve, tá? E a participação na greve suspende o contrato de trabalho. A gente já viu suspensão e interrupção. No período de suspensão, o empregado não trabalha e não recebe da empresa, e aquele tempo não conta para todos os fins, né? A greve, regra geral, ela suspende o contrato de trabalho, tá? Mas essa relação pode ser estabelecida, regida por outra forma, depois em acordo com a convenção coletiva ou laudo arbitral da decisão da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, a regra geral, a greve suspende o contrato de trabalho. Aí, depois da greve, se os sindicatos realizaram a convenção coletiva, eles podem estipular que os empregados que estavam em greve terão seu contrato interrompido, por exemplo. Aí a empresa vai ter que pagar os salários daquele período de greve, tá? Isso pode sim vir a ser estipulado como que vão formalizar essa situação de greve,
pode sim vir a ser estipulada em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa aí, que é a decisão aí da Justiça do Trabalho, tá? Claro, se a greve for ilegal, não haverá suspensão do contrato de trabalho, o empregado pode, inclusive, ser dispensado por justa causa, tá? Então, o empregador não pode rescindir o contrato de trabalho quando o empregado estiver em greve. Então, ele não pode dispensar o empregado em greve. E também não pode admitir uma pessoa para substituir aquele empregado, tá? Claro que senão ia acabar, né, com o movimento grevista aí, se pudesse substituir por outra pessoa, tá? Só vai ser permitida a substituição se for para manutenção de máquina, de equipamento, que seja essencial aí para manter a atividade da empresa, tá? Aqueles que se excederem, gente, isso muito cuidado, tá lá na súmula 316 do STF. A simples adesão à greve, é o que eu falei, não constitui falta grave, não pode ser dispensado. Mas aqueles que se excederem, né, nas suas manifestações, que configuraram um abuso de direito, pode sim ser dispensado por justa causa, tá? Então, a simples participação no movimento grevista não enseja dispensa por justa causa, né? E o contrato estando suspenso, o empregador não pode dispensar aquele empregado que está aderindo ao movimento grevista. Só que se houver exceção nas manifestações, né? Exceção não, é excesso nas manifestações, que for configurado aí um abuso de direito, pode sim ser dispensado por justa causa. Quando a gente fala de greve, a gente fala de dois movimentos que são proibidos, que é o lockout e o piquet. O lockout é quando o empregador paralisa suas atividades com o objetivo de pressionar os trabalhadores e frustrar a negociação coletiva, tá? Então, o empregador vai lá, paralisa suas atividades para poder ver se esfria o movimento grevista, tá? Isso é proibido, que é o lockout. O piquet também é proibido. É quando tem trabalhadores, né, que bloqueiam a entrada, o acesso ali da empresa, e que impedem outros empregados que não aderiram ao movimento grevista, que impedem eles de ir trabalhar, tá? Então, isso é o piquet, também é proibido, não pode fazer esse tipo de manifestação, tá? Bloquear ali a entrada e impedir o acesso dos empregados, tá bom? Então, isso foi só uma pincelada aí, gente, em direito coletivo. Qualquer dúvida que tiverem, pode me mandar, tá bom? Obrigada.